Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, respondendo esse e-mail de alguém que não sabe o que é espiritismo, está distorcendo os conceitos, e nós estamos tentando clarear ao nosso querido telespectador. E aí ele começa agora a entrar num campo que esse eu gosto. Ele diz que a Bíblia nos mostra que essas doutrinas espíritas são fáceis e as condenam totalmente. Como que a Bíblia mostra? Então a Bíblia está errada, condena quando Saul se comunica com Samuel? É isso? Quer dizer que esse capítulo da Bíblia precisa ser rasgado e jogado fora porque está falando de comunicabilidade entre dois planos. Então Mateus 17, quando Jesus se comunica com Moisés e Elias, e você não pode dizer que é porque era Jesus, porque era Saul. Saul foi um rei fracassado, que nunca seguiu o que Samuel dizia, nem o que Deus orientava. E ele se comunicou também. Então, não use a Bíblia distorcidamente, porque não é correto. Existe ainda dentro do Espiritismo, depois do que eu falei, meu caro telespectador, Deus como princípio inicial, Jesus como modelo e guia, imortalidade da alma, reencarnação, fora da caridade não há salvação, e ainda um outro princípio da doutrina que chama-se lei de causa e efeito, que é uma lei moral. Tudo que você plantar, você vai colher. E você está plantando, meu caro irmão. Você está agredindo, distorcendo o que você não conhece. Eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei como Jesus ensina alguém a ser assim. Será que é isso que Jesus quer de nós? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Eu não entendo como é que alguém se diz seguidor de Jesus e tem coragem de agredir o outro só porque não tem a mesma religião que a sua. Quando Jesus não deixou religião nenhuma, deixou o amor. Quando a gente ama, a gente tem jugo leve e fardo suave, porque Jesus assim o era. Nunca, não existe nenhuma passagem da Bíblia que Jesus tenha agredido ou condenado ninguém. Essa história de que ele entrou no templo chicoteando, até hoje ninguém conseguiu me provar dentro do ponto de vista judaico. Que Jesus entrou num sábado. E no sábado em Jerusalém não se vende, não se compra nada. Então não tinha vendedores nenhum no templo naquele dia. Então criaram uma situação para fazer de Jesus um ser violento, que ele nunca foi. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus tinha essa conduta. Então como é que alguém se diz seguidor dele e faz isso? E aí já começa a citar aqui o Deuteronômio 18, como se o Deuteronômio 18 pudesse reger uma doutrina cristã e como se o Deuteronômio 18 falasse de espiritismo. Não existe nada disso. Porque o que o Deuteronômio condena aqui, o espiritismo também condena. Nem o espírita faz isso. Mesmo sabendo que o Deuteronômio não pode reger o espiritismo, que é uma doutrina cristã. Não tem nada de ocultismo, não tem nada de esoterismo, não tem nada de baixo, alto e médio espiritismo. Isso é conversa para enganar inocente. Quem faz um artigo desse, eu acho que é mais inocente do que o inocente que lê. Porque ninguém pode acreditar em tamanha aberração científica. Eu sou pesquisador do CNPq, eu faço trabalho científico com equipe, com pastores, com padres, com pessoas com tese de mestrado, doutorado, e qualquer pessoa que pegar um texto desse vai ver que ele não tem suporte científico nenhum. É uma série de incongruências, porque quem lê o Espiritismo, quem conhece o Espiritismo, respeita. Porque eu tenho muitas pessoas que me conhecem. Aqui em João Pessoa, eu me dou muito bem com o líder espiritual dos evangélicos aqui, que é o pastor Estevão Fernandes, que eu considero um dos maiores pastores do estado da Paraíba, do Nordeste de João Pessoa. O arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Dicílio Pagoto, meu amigo particular, nós sentamos e conversamos sobre todos os assuntos, mediunidade, reencarnação, espiritismo. Pastor Estevão Fernandes também. Quando participamos de cultos ecumênicos, ele diz assim: uma felicidade estar com o senhor, professor. E eu digo a mesma coisa com ele. Então, quando existe Jesus em nossas vidas, a gente sabe respeitar o outro e não usa indevidamente um texto, que inclusive está mal traduzido aqui, meu irmão, para condenar algo que você
não conhece. E ele diz assim, Deus chama as artes ocultas, incluindo o espiritismo, porque o espiritismo tem ocultismo. Veja como é. A intenção, sabe o que acontece, meu querido telespectador? Quem conhece o espiritismo tem medo. Tem medo de assumir responsabilidade. Porque o espiritismo é uma doutrina muito séria. Se não for, já teria sido destruída por pessoas inescrupulosas. Mas o espiritismo não é doutrina de nenhum homem. É a doutrina dos espíritos. Ela vai existir com o homem, sem o homem, apesar do homem. Porque ela não foi criada por homem. É uma revelação dos espíritos. Não é religião, não é fundada por homem. Kardec foi um intermediário. Não pensem que o espiritismo sem Kardec não existiria. Existiria, porque o Espírito da Verdade disse, se não for você, vai ser outro. Porque o espiritismo virá com os homens, sem os homens, apesar dos homens. Então não pensem que um artigo dessa natureza, que quem consulte os mortos, então todos os profetas estão fritos, porque falavam com espíritos. Então eles estão todos mortos, estão todos no inferno, que não existe, mas segundo classificação, porque Jeremias, Daniel, Ezequiel, Oséias, Miqueias, todos os profetas eram médios. Joel, todos esses médios viam e ouviam. João Espírito. João estava na ilha de Patmos quando Jesus em Espírito veio a ele. Então vamos acabar com esses preconceitos. E eu vou fazer um convite aqui a você e a quem está nos ouvindo. Vamos nos unir, vamos nos irmanar e vamos buscar Jesus. Será que Jesus quer esse tipo de coisa? Vocês nunca me viram condenar aqui religião de ninguém, eu não vou nunca condenar. Que cada um tem o seu caminho para Deus. Agora, por gentileza, respeitem a doutrina espírita. Se você tem interesse em destruir o espiritismo, que você não vai conseguir, primeiro vai estudar. Porque isso é um artigo que... É tanto que a pessoa não colocou o nome. Colocou apenas o artigo com a fonte, de onde veio. Mas não colocou o nome, o que mostra que é praticamente um artigo anônimo. Agora eu estou utilizando para mostrar até onde chega a tendência das pessoas de condenarem o que desconhecem. Mas eu queria pedir a Deus nesse momento que abençoasse esse irmão que escreveu esse artigo, iluminando a sua mente para que ele desperte. Porque dentro da lei de causa e efeito, ele vai reencarnar para corrigir isso. Mesmo se você for nessa, vai ser na outra. Mas ele vai voltar para consertar esta, me desculpa a expressão, sem nenhuma superioridade, sem nem querer ser melhor do que ninguém, esta bobagem mal escrita, sem nenhuma origem científica, sem nenhuma base de conhecimento, sem absolutamente nada. E que eu, por amor à verdade, estou colocando no meu programa para mostrar a vocês que nós espíritas não tememos absolutamente nada. Estamos com Jesus, amamos a todos aqueles que nos cercam e confiamos que Jesus sempre nos prometeu que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Que Ele fique com você. Até o próximo programa e muita paz.